Oi, está começando o 98º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. A violência vem fazendo parte da história da Coreia, no sentido macro. Ele foi transferido para esferas micro. Nas esferas micro, o elo fraco, que é a mulher, vem sofrendo muita violência familiar e social, né? Mas as mulheres estão determinadas a botar um ponto final nessa história longeva de violência sobre a mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os livros que estão vindo para o Brasil, não só os livros, mas filmes, também novelas que as pessoas se interessam, elas trazem preocupações que são universais. E aí os leitores, independente de região geográfica que estão, idade, eles são assuntos que eles querem explorar e que podem ser compreendidos, independentemente de quantos leitores conhecem a realidade sul-coreana ou não. Essas são a Yoon Jung In Park e a Paulina Cho, as convidadas do nosso episódio de hoje. Eu ainda vou falar mais sobre elas, mas antes eu queria avisar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Você já ouviu falar em aporofobia e pobrefobia? Conhece? A Companhia das Letrinhas está lançando 2 livros ilustrados sobre esse tema. Os livros são assinados pela premiada dupla Blandina Franco e José Carlos Lolo, que você já conhece da divertidíssima série do cachorro Pum. As obras Aporofobia e Os Pombos são as primeiras a tratar desse tema com crianças e famílias e tem o apoio e a consultoria do padre Júlio Lancelotti, que é um ícone na luta pelos direitos da população em situação de rua. Os autores e o Padre Júlio conversaram com o editor Antônio Castro sobre esses lançamentos tão sensíveis quanto necessários e sobre esse tema que está na ordem do dia. O episódio está disponível a partir do final de outubro no seu tocador de podcast preferido. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, hoje a gente vai falar de literatura sul-coreana. É isso aí, a literatura da Coreia do Sul vive um momento incrível aqui no Brasil com várias traduções de livros para adultos e também para crianças. A Todavia acabou de lançar o livro branco da Han Kang, que é a mesma autora de A Vegetariana, que foi traduzido pela Natália T.M. Okabayashi. As convidadas do nosso episódio de hoje têm origem coreana e conhecem bastante essa literatura. A Yoon Jung In Park é professora na USP de Língua e Literatura Coreana e também é tradutora literária. A Paulina Cho é uma das sócias da livraria Aigo, que eu recomendo muito que você visite aqui em São Paulo. Acabou de abrir as portas lá no Bom Retiro. A Paulina, a Agatha Kim e a Yara Wang, que também tem ascendência coreana, abriram essa livraria super charmosa, vendendo livros com temas ligados à imigração e ao refúgio. Vale muito fazer a visita. Então, sem mais delongas, eu vou passar a bola aqui para Paula Carvalho, que você já conhece aqui do podcast, para conversar sobre literatura coreana. Primeiro eu queria perguntar para vocês o porquê que vocês acham que tá vindo esse maior número de títulos vindos da Coreia do Sul, sendo traduzidos aqui para o Brasil. Tem a ver com a onda coreana, que é o Hallyu, que é essa presença da Coreia muito forte aí na cultura de massa, né? Desde música, cinema, séries, e se agora também tá indo para a literatura, né? Com certeza, né? Tem tudo a ver com a onda Hallyu, sim, tá? Então, a gente tem uma onda secundária, né? Com vários outros produtos da indústria cultural ou da própria cultura coreana, que vem na esteira da Hallyu, que é encabeçada pelos seriados e pelo K-pop. Isso acho que não tem como negar. Apenas complementando,
Hallyu significa onda coreana em português, e é uma política pública que começou muito focada nos países vizinhos da Coreia do Sul na década de 90, com as novelas coreanas, agora conhecidas como K-dramas, e vem muito como resposta do governo coreano para a crise financeira asiática que teve em 97. Então o governo decidiu apoiar as indústrias criativas por meio de isenção fiscal e subsídios que permitiram preços muito competitivos ali na região. E os inícios dos anos 2000 foram muito marcados na Coreia pela essa vontade de transformar a onda coreana em uma fonte sustentável de renda. Os setores políticos e o setor empresarial passou a ver a onda coreana como uma forma de envolver o público mais jovem do exterior para aumentar a exportação do país sul-coreano. Quando a gente pensa em Hallyu, em toda essa explosão coreana que a gente vê, inclusive aqui no Brasil, tem uma grande associação à política pública, e nesse sentido não é diferente com a literatura coreana, que o pessoal tem chamado de K-literature, né? K-lit, porque desde 2005 tem o LTI, Literature Translation Institute of Korea, que é a instituição do governo do estado sul-coreano que subsidia essas traduções literárias, além de fazer a formação de tradutores, e é muito focada nessa divulgação da literatura coreana. Então, óbvio que com essa onda Hallyu, que vem muito do início das novelas coreanas e da música, e tem alcançado, inclusive, a literatura, porque muitos leitores não coreanos têm mostrado esse interesse em conhecer mais sobre a sociedade e a cultura coreana, ela também está muito atrelada a esse papel do Estado, muito ativo nessa promoção. E, professora Yoon, quando é que você começou a dar aula lá na USP? Primeira vez que eu dei um curso extracurricular de coreano, mas é um curso livre, né? Foi em 1990. Eu acho. Eu tinha acabado de voltar da Coreia, né? E aí esse curso persistiu por uns 5 anos, mas naquela época, quem vinha para fazer os cursos eram apenas filhos de coreanos. Tinha um brasileiro, um outro, que era noivo ou namorado de uma coreana. Daí teve um interrompimento e veio a recomeçar em 2005. Mas o curso regular, né, com habilitação em letras em coreano, só veio a ser fundado em 2013. E agora tem bastante gente, né? Muitos jovens, inclusive, com interesses em estudar lá na Coreia, né? Assim, há uma política de atração de estudantes universitários estrangeiros para a Coreia, com bolsas integrais ou parciais, né? Jovens brasileiros têm muito interesse em estudar na Coreia, andar pelas ruas que eles viram nos seriados, comer as comidas que eles viram nos seriados, etc. Eu também tenho essa vontade. E, Paulina, você é descendente de coreano também, né? Como é que é a sua relação com a língua coreana também? Apesar de ter nascido aqui no Brasil, eu fui alfabetizada em coreano. Eu passei a aprender o português aos 8, quando eu entrei no colégio brasileiro. Então, a minha relação com o coreano também é muito infantil, porque é um idioma que eu acabei aprendendo e utilizando muito dentro do espaço doméstico. E só nos últimos anos, em que eu passei a estudar mais sobre China, passei a estudar mais sobre os tigres asiáticos, é que eu me interessei também para a retomada do idioma coreano e passei a ir atrás disso. Eu tenho lido mais webtoon, que são como graphic novels, só que num aplicativo, que é mais rápido, na correria do dia a dia, acaba facilitando o aprendizado das gírias, das palavras que os jovens estão usando. Hoje em dia, né, a juventude que vive a era digital, né, não perde mais o elo, porque está sempre em contato com alguma coisa coreana através das mídias digitais. Na minha época, não. Então, eu nasci na Coreia e estudei até o 3º ano primário na Coreia. E depois eu vim para o Brasil, e aí eu voltei já adulta, depois de formada, para fazer o mestrado. Então, eu havia praticamente perdido a língua, e aí eu pude recuperar, né, durante quase 4 anos que eu morei na Coreia, já adulta. Professora, eu achei muito interessante que você falou desse elo, né, que na livraria tem aparecido muitos imigrantes na busca desse elo, procurando livros que vão ajudar eles a retomar a fluência no idioma, porque existe o interesse, mas você já adulto, você
perde as nuances de como estudar um idioma. E o idioma não é algo que você termina de aprender, é um processo longo e contínuo. Então tem sido muito interessante estar na livraria e receber esses imigrantes, não só coreanos, mas também chineses, japoneses, muita gente que procura livros também escritos em hebraico. Eu acho que o primeiro livro de uma autora sul-coreana, né, que muitos brasileiros leram, foi a Han Kang com A Vegetariana, né? Vocês acham que depois do lançamento do livro começou a ter mais interesse também? Começou a ser mais bem recebido no Brasil? Ou vocês só veem mais esse grande número de lançamentos mais recentemente mesmo? Eu acho que é bem recente, né, o interesse mais concentrado das editoras brasileiras em publicar títulos, eu diria, coisa de 2 anos. Mesmo na época que eu traduzi A Vegetariana, nenhum editor queria publicar A Vegetariana, porque foi antes de ela receber o prêmio. Mesmo depois de ela ter recebido o prêmio, né, ainda não era esse interesse muito concentrado das editoras. Foi uma coisa mais pontual aqui e acolá. Eu acho que esse grande interesse está vindo de uns 2 anos para cá, principalmente devido ao sucesso dos seriados coreanos. Sim, eu gosto muito da edição que foi traduzida por você, não só pelo ponto do feminino e masculino, mas também porque a professora tem uma relação cultural com a Coreia que eu acho que traz as nuances nessa tradução da Vegetariana. Uma curiosidade que eu queria falar sobre essa edição é sobre essa capa. Não sei se você sabe o que está por trás dessa capa. A capa é toda branca, o fundo ela é branco, está escrito A Vegetariana em verde, e tem um retângulo menor que é o desenho, e é um desenho gráfico que parece quase uma colagem de vários desenhos sobrepostos. Então tem várias texturas e ao mesmo tempo tem uma flor, tem uma árvore e quase que no centro tem um rosto de uma mulher que é muito expressivo esse rosto. Agora deixa eu falar o behind story dessa capa. Quando a gente terminou e a gente conseguiu achar essa editora Devir, aí eu tinha contato direto com a Handan. Durante um tempo a gente trocou muitos e-mails. E aí ela que foi atrás desse desenho. Ela disponibilizou um site onde podia comprar figuras a um preço barato. E ela que achou essa figura, e eu que fiz o design da capa, colocando as letras em verde, em pé, né? Eu que fiz a capa. Foi uma capa feita a 4 mãos, assim, da noite para o dia. Vocês podem falar rapidamente sobre o que é esse livro, sem dar muito spoiler para quem não conhece, que é um livro fascinante, assim, o melhor livro que eu li esse ano até agora, assim, sem dúvida nenhuma. Eu posso falar um pouco desse livro, mas, enfim, não vai ser como a professora dizendo. Eu li ele numa época um pouco diferente da que eu estou agora. Na época eu estava buscando ler apenas autoras mulheres. E foi na época também que eu estava tentando ser vegana. Eu estava tentando entender a minha relação com o veganismo, sendo que comida é uma forma de eu me relacionar com a minha mãe. Então eu estava tendo problemas ali em explicar para minha mãe o porquê eu não queria comer carne. E ela com muita dificuldade de preparar comida para nós, sendo que a mesa era um dos poucos momentos que a gente compartilhava. Então esse livro me tocou muito, porque conta a história dessa personagem, dessa mulher, que decide ser vegetariana. E o ponto desse livro não é nem sobre a relação dela com a comida, é sobre a relação dela com o mundo. A partir desse ponto que ela passa a questionar a forma como ela vinha vivendo. Eu queria complementar dizendo que o formato, né, desse livro é um formato bastante praticado na Coreia. Então, são alguns contos ou algumas histórias que podem funcionar independentemente, mas que elas também podem interligadas, né? E como no Brasil não existe muito, né, eu tentei traduzir por romances e novelas, mas realmente não há uma tradução muito boa, né? Então, são 3 pontos de vista sobre uma mesma situação familiar, tá certo? Então, você meio que lê 3 obras diferentes, né? Olhando por 3 ângulos diferentes. Interessante falar sobre isso. Uma coisa que me chamou muito a atenção, pelo menos nos livros que estão sendo traduzidos aqui no Brasil, é que a grande maioria deles são de autoras mulheres. Tem mais autoras mulheres que fazem sucesso lá na Coreia ou não? Isso é um recorte do nosso mercado aqui?
E tem sempre uma questão de violência ali por trás também, né? O que vocês acham, né? O que vocês chamariam a atenção também para isso? A violência vem fazendo parte da história da Coreia, no sentido macro. Ele foi transferido para esferas micro. Nas esferas micro, o elo fraco, que é a mulher, né, vem sofrendo muita violência familiar e social, né? Inclusive, a vegetariana é sobre isso, né? Então, o costume de comer carne, né, é associado ao canibalismo, mas um canibalismo social familiar, né? A mulher sacrificada, né? Mas as mulheres estão determinadas a botar um ponto final nessa história longeva de violência sobre a mulher. Hoje em dia, a Coreia é o país que registra a menor taxa de natalidade do mundo. Então, as mulheres estão meio em greve geral para não gerar filhos, né? Então, eu acho que é um momento que a Coreia vive, centrada na questão feminina, sim. Tá? A gente chama de Young Femi, que seria feministas na faixa de 20 anos, de 20, 30, né? Elas estão determinadas a acabar com essa violência histórica, social e familiar sobre a mulher, né? A gente viveu 500 anos da dinastia Joseon, que era uma dinastia fortemente patriarcalista, podante para as mulheres, né? E dizem que para você mudar uma cultura leva assim no mínimo 300 a 400 anos. Então a gente saiu dos 500 anos de Joseon e agora a gente está tentando expurgar, né, os resquícios de Joseon que ainda persiste na sociedade moderna da Coreia. Semana passada, na livraria, entrou um cliente pedindo indicação de um livro coreano que não fosse sobre a Coreia sofrida e triste. Mas é um país pequeno que passou por um longo período de guerras e colonização japonesa, então acho que é muito difícil desassociar a literatura coreana desses sofrimentos tão enraizados na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os livros que estão vindo para o Brasil, não só os livros, mas filmes, também novelas que as pessoas se interessam, elas trazem preocupações que são universais. E aí os leitores, independente de região geográfica que estão, idade, eles são assuntos que eles querem explorar e que podem ser compreendidos independentemente de quantos leitores conhecem a realidade sul-coreana ou não. Então, da perspectiva de leitor, eu acho muito interessante essa universalidade das emoções e da forma como os personagens lidam com essas emoções e as situações. Mas a questão feminina na Coreia, ela vai em diversas camadas, né? Tem a camada de como era a Coreia durante a época de Joseon. Tem também os resquícios da violência feminina durante a colonização japonesa. Tem a questão de que a Coreia, apesar de, nos últimos 70 anos, ter vivido uma paz, é um país ainda em guerra, tanto que o serviço militar para homens é obrigatório e isso acaba trazendo muitas implicações no dia a dia. E então a realidade da mulher na Coreia é muito diferente da realidade da mulher aqui no Brasil, ao mesmo tempo que é muito parecido. E acho que quando você fala desse sucesso dos livros escritos por mulheres aqui no Brasil, é provavelmente porque muitas mulheres se enxergam nessas narrativas. Sim, também. Com certeza. Tem um livro que está sendo lançado agora também, que é sobre uma livraria, né? E a Paulina, junto com outras duas sócias, abriu a livraria Aigo, ali no Bom Retiro, né? Com literatura voltada para refugiados, né? E imigrantes, né? Como é que está sendo essa experiência, Paulina, de abrir essa livraria? Bom, falando um pouco da Aigo, recentemente eu, junto com as minhas amigas Agatha e Yara, a gente abriu a Aigo, é uma livraria de rua no Bom Retiro, bairro em que a gente cresceu. Nossa curadoria é focada nos imigrantes e emigrantes que formaram o bairro do Bom Retiro e também de São Paulo. E certamente por sermos coreanas, muitas das referências que a gente traz para a livraria são coreanas. Então tem gente que acha que é uma livraria coreana só de títulos coreanos. Mas não, eu acho que a livraria vem muito desse lugar em que a gente está tentando acolher o nosso passado, a nossa história, né? E o quanto a gente quer esse espaço de troca e exploração no bairro. E eu acho que essa sensação de querer acolher nossa história vem muito desse debate mais, talvez, acadêmico do pós-ocidental, né? Em que
as hegemonias estão sendo questionadas em vários aspectos. Econômico, com o crescimento da China e da Índia. Cultural, provavelmente porque com essa globalização, muitas diferenças e adversidades foram colocadas em destaque e vários de nós passamos a questionar por que certas coisas da minha cultura são aceitas e outras são ridicularizadas. Porque muito do interesse vem de um lugar de explorar o excêntrico e erótico e não de um lugar de reconhecer o outro. E diante dessas emoções, questionamentos e vontades é que nasce a Aigo. Então, muito porque a Aigo nasce desse lugar, muitas pessoas que a gente atrai como público têm sido pessoas que também têm questionado as mesmas coisas e têm se interessado pelos mesmos assuntos. Então, a gente fala que toda vez que um cliente entra, a conversa é de 30 minutos a 1 hora. Tem sido uma troca muito rica e muito importante para a gente, que cresceu no Bom Retiro e nunca imaginei que eu fosse abrir um negócio no Bom Retiro. Tem sido uma experiência muito interessante fazer esse caminho de volta para casa. E Aigo é uma interjeição, né? Em coreano. Isso. A gente diz que é como se fosse um eita. Pode ser surpresa, um suspiro, um desabafo. E vem muito porque a gente estava procurando um nome e uma amiga nossa que é quase a madrinha da Aigo, a gente brinca que ela é nossa madrinha, ela soltou um Aigo, como uma interjeição, como uma sugestão de nome. Então vem dessa brincadeira. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida volta com a conversa com a Young-jun Park e a Paulina Cho. Bom, você sabe que em junho a 451 realizou lá na Praça Charles Miller, em parceria com a Maré Produções, a Feira do Livro, que é um novo festival literário aqui em São Paulo. É um evento ao ar livre com a participação de editoras, autores e outras atividades gratuitas para todos os públicos. Agora, em novembro, a nossa Feira do Livro ganha uma versão infanto-juvenil. Isso mesmo, a gente fez um recorte voltado para os pequenos leitores que não gostam de abobrinha. A feirinha vai acontecer na Praça Charles Miller, de sexta até domingo, 10, 11 e 12 de novembro, e você não pode perder. Passa lá, leva suas crianças, leva os filhos, sobrinhos, afilhados, para encontrar com a gente e com os grandes autores da literatura infanto-juvenil brasileira, lá na Praça Charles Miller. Bom, e antes de seguir para a segunda parte da conversa, eu queria passar para vocês um recado do grande Ricardo Araújo Pereira. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um novo podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O título do podcast é a melhor coisa do podcast, porque não fui eu que escrevi, foi o Machado de Assis e, portanto, é de facto o melhor que o podcast tem para oferecer. É um candidato ao podcast mais chato do mundo, uma vez que sou eu a falar sozinho durante bastante tempo sobre coisas como história da comédia. Só para abrir o apetite, no primeiro episódio há uma referência a Santo Isidoro de Sevilha. Calma, não se precipitem já para as plataformas para ouvir tudo de uma vez. Bom, é isso aí, então segue agora mesmo Coisa que não edifica nem destrói no seu tocador preferido. Bom, e agora a gente vai para a segunda parte da conversa com a Young-jun Park e a Paulina Cho. E como é que é essa cultura da leitura na Coreia, né? As pessoas leem bastante lá, tem muitas livrarias, como é que é isso? Eu acho que as coisas são relativas, né? Na Coreia, costumam dizer que o mercado editorial coreano estava despencando, que é da Livre, e o prêmio da Hanggang veio salvar o mercado editorial, que deu um suspiro e deu uma subida. Mas, assim, a base de comparação é diferente, porque também tem a ver com as gritantes diferenças socioeconômicas no Brasil e na Coreia, certo? Por que a literatura infantil na Coreia tem, digamos, um nível artístico muito elevado, né? Porque a Coreia é um país com um nível de escolarização das mais altas do mundo. Então, quem compra livros para as crianças são mães que têm faculdade no mínimo, né? Em sua maioria. Então, elas têm um nível de exigência, um olhar crítico muito mais alto do que um público que, em média, não teria
essa mesma escolaridade, né? Então, o costume de ler livros, tal, né, já é criado desde a infância por um esforço consciente das mães, né, pelas crianças. A gente fez na 451 uma matéria justamente sobre esses livros de literatura infanto-juvenil que chegam para cá, porque realmente são lindos demais, é outra coisa. E traz a leitura para um lugar lúdico, né? Porque às vezes a leitura, a alfabetização está muito associada a um aprendizado muito estruturado. Quando é lúdico, é curioso, então desperta a curiosidade da criança, é uma brincadeira. E acho que por isso, como o mercado coreano editorial é muito competitivo, investiu-se muito em trazer esse lúdico também para o mercado editorial infantil. Recentemente, as taxas de leitura na Coreia caíram, mas, como a professora falou, é relativo. Mesmo com a taxa mais baixa, em comparação aos brasileiros, os coreanos leem mais. Mas isso está muito associado ao nível de alfabetização do país e o nível de acesso que as pessoas têm às bibliotecas comunitárias, às bibliotecas públicas, que aqui no Brasil a gente não tem um acesso tão fácil à leitura. Agora, eu tenho que comentar desse livro porque ele tá fazendo muito sucesso, porque está sendo vendido como livro recomendado pelo BTS, né? Que é aquele grupo de K-pop que é super conhecido, né? Que é o Amêndoas. E esse livro parece que tá vendendo bastante também. Na lista dos livros mais vendidos no Brasil tem o livro do BTS. Como é que vocês veem esse sucesso desses grupos musicais indo pra literatura? Também queria saber a opinião de vocês. Então, o sucesso dos grupos é porque, por exemplo, no Brasil especificamente, era um campo inexplorado. Você tinha as paquitas e depois você tinha a música adulta. Você não tinha nada no meio, né? Aí, aquilo que era destinado a um público juvenil, por exemplo, você pega Katy Perry ou Justin Bieber, são músicas que parece que é para um público juvenil, mas você vai ver o conteúdo, as danças, elas são muito erotizadas, conteúdos muito sexuais para pré-adolescentes. Então, os pré-adolescentes encontraram a praia deles no K-pop, né? Esse é um campo muito rico como um mercado, né? E aí a literatura está atingindo esse mercado, né? Uma boa parte dos K-dramas também são dirigidas a esse público, né? Então, essa literatura, que é uma literatura juvenil para young adult, é um fenômeno recente que o cânone literário ainda está tentando discernir o que a gente faz com esse negócio aqui, né? A gente diz que isso daqui é apenas um entretenimento e descarta, ou a gente abraça, ele está ainda assim, né? Em processo de processamento. Mas eu me interessei muito por Amêndoas, especificamente por isso também. Então tá na minha lista de livros para serem lidos. Porque na Coreia ele tem duas versões, uma versão juvenil e uma versão young adult. E eu achei isso muito interessante, porque são duas idades tão próximas. Eu jamais pensaria em editar um livro pensando em esses dois públicos distintos. E qual que é o livro de literatura coreana que é o preferido de vocês? Pode ser um livro preferido, ou então, olha, comece a ler a partir desse. Eu gostaria de recomendar 2, traduzidos por mim, certo? Um é o livro de poesia Chiclete, que eu acho que, em muita medida, ele conversa com a vegetariana. Eu passei a traduzir Chiclete por influência da vegetariana, acredito, certo? E outro livro que me deu trabalho do cão para fazer foi Os Contos da Tartaruga Dourada. Eu li numa resenha, o título era Pequeno e Precioso. Eu acho que é uma definição muito boa para esse livro. É um livro pequeno e precioso. Para responder essa pergunta da Paula, eu preciso perguntar, professora, na sua opinião, o que é literatura coreana? Literatura escrita por coreanos que foram morar fora é considerada literatura coreana? Sim, essa é uma tendência, né, de considerar parte da literatura coreana, a literatura produzida por coreanos fora do país, incluindo aquela que não foi escrita em língua coreana. Meu livro favorito da Han Kang é esse livro branco, não sei qual vai ser a tradução do título,
que você comentou que deve sair logo mais pela Todavia. Mas eu também queria recomendar um outro que eu gosto muito e eu escutei boatos de que provavelmente deve sair logo mais, que é o livro da Bora Shank, que se chama Curse Bunny, Coelho Amaldiçoado. É um livro de contos e traz nuances muito interessantes, sociais, culturais, enfim, um pouco distópico, mas incrível. Paulina, como a livraria tá no Bom Retiro, eu acho que é uma discussão muito interessante, porque tá tendo essa sugestão do consulado que mude o bairro de Bom Retiro para Little Korea. E aí tem uma série de críticas, né? Porque isso apaga a história de outros imigrantes, de outras comunidades que também fazem parte da história do bairro e tal. Como é que você se posiciona, ainda mais numa livraria cujo foco é trabalhar com essa literatura de imigração, né? Minha opinião pessoal, obviamente tem essa questão do apagamento das outras narrativas do bairro. Eu sempre penso assim, como coreana, eu não quero que minha cultura, que foi por tanto tempo dominada, também domine outras culturas, seja de forma impositiva, militar, seja de outras formas. Mas, ao mesmo tempo, óbvio que, ao ver o bairro sendo valorizado pela sua essência coreana, isso toca no fundo do meu coração, porque você se reconhece caminhando nas ruas, nos cheiros, nas placas que são escritas em coreano. E aquilo é muito precioso para minha mãe também, porque ela se sente parte do espaço, ela se sente aceita na cidade, sendo um dos poucos espaços em que ela consegue transitar sem se sentir uma estrangeira, sendo que ela está morando aqui há muitos, muitos anos. Um último ponto é que eu acho que esse projeto que foi apresentado acaba transformando um bairro numa Disneylândia étnica. Não naturalmente transcreve para a arquitetura e o urbanismo do bairro o que é a vivência dos coreanos no Brasil e o que é a Coreia atualmente. O projeto acaba por destacar coisas que são consumidas pelas pessoas de fora e que chamam a atenção. Então, para mim, é um grande disfarce. Aquilo não me representa. Esse projeto não me representa por essa nuance de não trazer necessariamente os elementos reais dessa vivência. Eu queria fazer uma complementação àquilo que a Paulina falou. Em 2015, foi publicada uma dissertação de mestrado na FAO, da USP, caracterizando uma certa região do Bom Retiro como enclave étnico coreano. O conceito de enclave, que é menos que um gueto, é uma coisa mais porosa. Mesmo assim, ela caracteriza por uma concentração étnica coreana numa certa parte do bairro. O recente destaque que o Bom Retiro está ganhando, graças a Hallyu, é como se o Bom Retiro tivesse ganhado esse status de dentro para fora, não pelos coreanos, porque o movimento dos coreanos dentro do Bom Retiro era praticamente o contrário, né? Os coreanos estavam deixando o bairro do Bom Retiro. O Bom Retiro foi aclamado como Koreatown pelo público de fora, os que estão sedentos por conhecer comida coreana, ver coreano caminhando pela rua e falando coreano, né, pelos cafés coreanos, né? E o projeto Koreatown que o consulado trouxe, né? Eu acho que houve ali um pouco de mal entendido de um lado e um exagero pelos outros, pelos não coreanos, de dizer que aquele projeto é mais do que ele pretende ser, porque, na verdade, o projeto envolve apenas 2 quadras do Bom Retiro. Não é se apropriar do Bom Retiro, mas pegar uma parte do Bom Retiro e destacar a coreanidade desse lugar e dando espaço para que os outros também possam expressar visivelmente a sua etnicidade, o que a Paulina está descrevendo como uma Disneylândia étnica. Bom, eu acho que é um ponto de vista válido, certo? Mas eu acho que há um exagero ao abordar esse projeto como sendo transformar o bairro inteiro numa coisa coreana. Não existe esse projeto. Só queria desfazer esse mal-entendido e que, muitas vezes, foi um exagero intencional dos movimentos contra esse projeto, né? E, professora Yun, queria saber a dificuldade que é traduzir
para o português, uma língua que é muito diferente, né? Bom, se a língua é uma coisa que a gente não para de aprender, eu mesmo escrevo um texto, se eu mando para um revisor, volta vermelho, tá certo? Então, isso é um processo até o fim. Imagina o que se falar sobre uma tradução, né? Então, a tradução, um amigo meu, músico, fala, é como você tratar uma música, não tem fim. Então, num certo momento, você tem que largar ele. Até hoje, eu suo frio quando eu vejo algumas expressões, né? Eu teria muita vontade de escrever um livro sobre a tradução de contos da Tartaruga Dourada, né? Vou dar um exemplo, né? Lá tem muitos nomes de árvores, árvores que não existem no Brasil. Aí você vai tentar achar o nome dessa árvore em português através do seu nome científico, Forsythia, e você coloca lá o nome científico da Forsythia japonesa. Tudo japonês, né? Porque foi através do Japão que houve o primeiro diálogo entre o Ocidente e o Oriente, e a Ásia, né? Eu não posso colocar a Forsythia japonesa, o nome dessa árvore no livro. Os malabarismos que eu tive que fazer para traduzir os nomes para apagar as coisas não coreanas e deixar coisa coreana, né? Então, o problema é trazer a coreanidade. O bonito é você tentar salvar o regional, o local, o coreano, certo? E não trazer isso para o universal, embora o tema possa ser universal, né? Não apagar. Essa é uma luta diária. Uma luta diária. Não tem uma fórmula pronta. Professora, você estrangeiriza o português ou você aportuguesa o estrangeiro? Não tem fórmula. Às vezes você faz uma coisa, às vezes você faz outra, sai pela tangente, às vezes você generaliza, não tem tangente, né? Então, o Haroldo de Campos, que é o meu professor de tradução, ele sempre dizia, vale a tática da guerrilha, né? A gente sai perdendo de 10-0. Então, o que a gente puder atirar para trazer está válido, né? Você pode fazer pouca coisa. Tudo é válido. Já que a professora mencionou o Haroldo de Campos, será que a senhora pode comentar como é que você veio a conhecê-lo? Você já falou que virou uma lenda urbana, mas enfim. Então, eu fazia a faculdade de Química na USP, e a faculdade de Química, até hoje, é um período integral. Você entra às 8 horas da manhã e tem aula até o final do dia. E, na época, não tinha metrô. E as linhas de ônibus também eram bastante precárias, lotadíssimas. E tinha um colega que morava perto da minha casa que sugeriu que eu dividisse com ele a gasolina e ele me pegaria em casa e a gente voltaria, tal. E depois eu vim a saber que ele era filho do Haroldo de Campos. Entretanto, eu não sabia quem era Haroldo de Campos, eu fazia faculdade de Química, né? Então, quando ele disse que o pai dele era Haroldo de Campos, eu disse, mas esse era mentira, porque eu não sabia quem era Haroldo de Campos. E pelo jeito que ele falou, me deu a entender que era uma figura importante, tá certo? Mas eu já era uma leitora muito assídua de livros, né? Quando o Haroldo ficou sabendo que eu tinha uma edição coreana do Ulisses, de James Joyce, né? Me chamou na casa dele para ler para ele em coreano o monólogo da Molly Bloom. Eu li o monólogo e daí eu, na verdade, comecei ali o trajeto de retorno à minha vocação original, que era letras, né? Eu adoro essa história. Obrigada, professora Paulina. Eu queria perguntar para a professora o quanto o exercício de tradução, que é contínuo e agora a tradução de livro é muito diferente, mas como isso está relacionado com a tradução que você costumava fazer, provavelmente, para os seus pais, em várias situações cotidianas. Na verdade, eu não ajudei muito meus pais nesse quesito, eles se viraram, porque meus pais tinham essa ideia fixa de que eles não queriam que seus filhos crescessem e fizessem confecção, eles queriam que eles tomassem seus rumos na sociedade brasileira. Então, eles praticamente não nos engajaram na atividade, né? Então, eu devo ter feito uma coisa ou outra, mas eu não me lembro, na verdade. Mas o que eu lembro é que são muitas traduções que eu fiz para a igreja, quando eu ainda frequentava a igreja. Depois eu parei, né? Mas mesmo aquelas traduções para a igreja,
Eu não me lembro exatamente como foi, realmente não tenho mais essa memória. Tá certo. Eu sei que ninguém perguntou pra mim, mas eu vou recomendar também o livro coreano que eu fiquei obcecada, que eu gostei muito, é O Noite e Dia Desconhecidos, da Bae Soo-ah, que é um livro estranhíssimo. Pra quem gosta de coisas estranhas, eu super recomendo, que não é muito estranho esse livro. E aí agora, então, agradeço a presença aqui da Paulina, da professora Yun, por fazer essa conversa que eu tô querendo fazer há muito tempo aqui no podcast sobre literatura coreana. Obrigada, viu? Imagina, e até uma próxima oportunidade. Paula, eu que agradeço o interesse, o carinho pelo convite também. E, por favor, venha nos visitar na livraria. Com certeza, tá aqui na minha lista. Vou tentar ir o mais rápido possível. Obrigada, gente. Obrigada, eu. Tchau. Tchau, tchau. Bom, antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Em cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica do Felipe Cabral, que é autor de O Diário de Aquiles, publicado pela Galera Record. O Felipe indicou Quarto Aberto, de Tobias Carvalho, que foi publicado pela Companhia das Letras em 2023. Olá, eu sou Felipe Cabral, autor de O Primeiro Beijo de Romeu, e hoje eu vim aqui para indicar o livro Quarto Aberto, do Tobias Carvalho, publicado pela Companhia das Letras. É um livro que vai botar como protagonistas 4 jovens gays de 20 e poucos anos. E o que eu achei muito interessante desse livro é porque o Tobias consegue quase fazer como um raio-x de uma geração de hoje que está cada vez mais aberta a viver relacionamentos abertos. Só que esses personagens, ao mesmo tempo que eles procuram essa liberdade sexual, essa liberdade de afetos, né, fora da monogamia, é muito interessante ver como eles vão se amando, mas como eles vão se machucando, mas como eles também vão buscando entender quem eles são no meio dessa rede de afetos que esses 2 casais protagonistas, o Arthur, que namora com o Kaique, e o Eric, que namora com o Antônio, quando eles vão se relacionando, todos eles vão sentindo coisas que eles não esperavam sentir. E eu acho, assim, de uma escrita maravilhosa do Tobias, que não vilaniza nenhum desses personagens e debate muito bem esses relacionamentos mais atuais. Recomendo muito. Essa, então, foi a dica do Felipe Cabral, Quarto Aberto, de Tobias Carvalho, publicado pela Companhia das Letras. Então, antes de encerrar o episódio, aproveita que você está aí com o celular por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas lá para o nosso programa. É só clicar no ícone que tem as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para as outras pessoas, as pessoas com quem você trabalha e conversa sobre literatura. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar pelo Zap esse episódio para as pessoas com quem você gosta de falar sobre livros. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar a novos amantes da literatura. Bom, e antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 22 por mês. Então, muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Diego René de Oliveira Carvalho, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cougo, Eduardo Cruz, Aline Maria Drummond, Mário Rique Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Maria Filomena Gregori, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo,
Leila Lima, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Maria Cláudia Whittaker Penteado, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa Von Handel, Vitor Ribeiro, Leni Manzatti Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Marcial Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana e Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 98º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 13 de novembro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.